Quero cumprimentá-los, os alunos, as alunas. Nós estamos seguindo nossa disciplina de Direito Penal 4 e o objetivo da aula de hoje é exclusivamente tratarmos de um setor específico do direito penal, um setor importante e que diz respeito aos crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a liberdade sexual, a exposição da intimidade sexual, tema de alta envergadura, porquanto alude a um bem jurídico, a um interesse efetivamente fundamental, a disponibilidade do próprio corpo, as escolhas pessoais e essa intervenção grotesca e violentíssima que, infelizmente, acontece com alguma frequência, chega aos tribunais e, naturalmente, suscita questões doutrinárias variadas. É uma aula em que, eventualmente, alguns exemplos podem ter um caráter um pouco rude, me desculpo de antemão por isso, mas é necessário que tenhamos aí serenidade e maturidade para compreender esse setor da nossa legislação. Para iniciar, gostaria de lhes dizer que os crimes contra a dignidade sexual, em alguma medida, também expressam os preconceitos e a visão de mundo, aquilo que os alemães chamariam de Weltanschauung, do momento, daquela particular fração de tempo em que se encontram. Isso porque, por exemplo, antigamente, quando eu próprio estudava na graduação, esses crimes eram chamados de crimes contra os costumes e não de crimes contra a dignidade sexual. E havia aí uma espécie de asserção, uma definição segundo a qual costume dizia respeito a uma vida sexual pautada por determinados padrões. E isso, inclusive, gerando uma jurisprudência muito degradante à condição feminina, inclusive, em alguns casos mais antigos, era possível ler-se que no crime de estupro, que nós vamos estudar hoje com mais vagar entre todos, discutia-se, sei lá, se o comportamento da mulher não havia fustigado no autor do crime sexual algum tipo de impulso, quer dizer, quase como... havia descrições, se pegarem livros mais antigos, verão, descrições mesmo, de que a mulher estava de saia e, portanto, não era assim tão reprovável o comportamento do estuprador. Algo absolutamente impensável hoje, que já devia ser impensável naquele ensejo, mas aqui é um registro histórico que faço com uma dose de pesar. Hoje em dia, não mais falamos em crimes contra os costumes, crimes contra a dignidade, crimes contra a dignidade sexual. E vejam, por exemplo, no caso do estupro ainda, havia a extinção da punibilidade se a vítima se casasse com o estuprador. Quer dizer, o Código Penal previa no artigo 107 que extinguia-se a punibilidade do autor do estupro se sucedesse, depois do crime terrível, o casamento. Quase como aí, entre aspas, vindo o casamento a reparar a honra violada da vítima. Francamente, um absurdo. E aí tem até alguns livros mais antigos, o próprio livro do Nelson Hungria. Ele traz alguns exemplos que vilipendiam a condição feminina. Há uma narrativa de uma mulher que chega para o determinado líder da comunidade, diz que havia sido estuprada, e aí o líder da comunidade, está bem, foi estuprada, então vou lhe entregar aí um saco de dinheiro
para que você fique melhor, pode ir embora. E aí ela vai embora e o chefe da tribo chama alguém e fala, vai atrás daquela mulher e pega o saco de dinheiro dela. E o sujeito volta um tempo depois, todo machucado, todo arranhado, e diz, putz, não consegui pegar o saco de dinheiro da mulher. Aí o chefe da tribo traz a mulher novamente e diz, se você tivesse defendido a sua honra, como defendeu o saco de dinheiro, não teria sido estuprada. Quer dizer, uma espécie de responsabilização da vítima que é absolutamente inaceitável e ultrapassada e com a qual não podemos compactuar, mas, repito, trata-se de um setor muito tormentoso justamente por expressar os preconceitos e os erros de uma determinada época. Mais do que isso, pessoal, é necessário sabermos que há um tempo atrás, havia dois crimes, tá? Havia dois crimes, o crime de estupro e o crime de atentado violento ao pudor. Basicamente, o estupro consistia no constrangimento à prática da conjunção carnal. Conjunção carnal, a introdução do pênis na vagina, e que, portanto, era um crime próprio que só podia ser praticado pelo homem, ok? E a vítima necessariamente haveria de ser a mulher. E havia um segundo crime, cuja pena era equivalente, era o atentado violento ao pudor, que aludia a todas as demais práticas sexuais, ao constrangimento para todo e qualquer outro ato libidinoso, e que já aí, portanto, não tinha o homem como exclusivo sujeito ativo e tampouco a mulher como exclusivo sujeito passivo. Quer dizer, o constrangimento violento a que se praticasse a felação, o sexo oral e o próprio sexo anal. Nesses casos, tanto homens como mulheres poderiam ser autores ou vítimas. Ambas as condutas, entretanto, foram unificadas hoje. O artigo 214 do Código Penal deixou de existir, de maneira que hoje nós temos um crime só, chamado de estupro, e que abrange todos os atos libidinosos, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Outro ato libidinoso. O ato libidinoso no sentido de ato destinado à satisfação da concupiscência, quer dizer, esse elemento da vida sexual das pessoas. Tá? Nós vamos explicar isso um pouco melhor, porquanto essa unificação ocorrida no ano de 2009 entre os crimes de estupro e atentado violento ao pudor geraram um problema. Que já antecipo, antes de 2009, sempre que na jurisprudência surgia a hipótese de violação a partir da conjunção carnal, sexo vaginal, somado a outro ato libidinoso, por exemplo, o coito anal, nesses casos a jurisprudência entendia haver dois crimes em concurso material, estupro e atentado violento ao pudor. Ambos crimes tinham a mesma pena, de 6 a 10 anos, 6 a 10 anos de reclusão. Elas eram somadas, essas penas eram somadas. Atualmente, como todas as condutas estão reunidas num tipo penal só, surge uma discussão que ainda não está exatamente estabilizada, mas surge uma discussão acerca de sabermos quantos crimes há na hipótese de o sujeito, na prática do estupro, cometer contra a vítima 2 ou mais tipos de violação sexual. Quer dizer, obriga a vítima ao sexo vaginal e também ao sexo anal, por exemplo. Tem prevalecido contra o meu gosto, contra a minha visão jurídica, mas tem prevalecido que se trata aí de crime único. Se trata aí de crime único, portanto, um crime só de estupro, porém, na aplicação da pena, o magistrado vai considerar que dentro das balizas de 6 a 10 anos de reclusão, havendo mais de uma violação sexual, essa pena tem que ficar
mais elevada, ok? Há alguns entendimentos que apontam haver nessa situação concurso formal e um terceiro entendimento ao qual eu me filio, inclusive escrevi um artigo sobre isso, se alguém tiver interesse, eu não vou disponibilizá-lo pelo fato de ser um entendimento minoritário e eu não quero induzi-los a pensar que o posicionamento do professor é o posicionamento correto. A jurisprudência não acata a minha perspectiva. Mas, consoante a minha perspectiva, no artigo 213, atualmente, nós não teríamos um tipo misto alternativo, um crime de formulação típica alternativa, e sim um tipo misto cumulativo. Um tipo misto cumulativo, em ordem a que, se o sujeito praticar contra a vítima mais de uma violação sexual, as penas deveriam ser somadas. É muito inusitado o que aconteceu, e aí caminho para encerrar esse primeiro aspecto. É muito inusitado o que aconteceu no país, porque em 2009 houve essa unificação das condutas de estupro e atentado violento ao pudor no mesmo tipo, em decorrência de uma CPI que tratava da exploração sexual e cuja pretensão era agravar as consequências de quem cometia esse crime ignominioso, que é o estupro e o atentado violento ao pudor. E, desgraçadamente, nós tivemos em 2009 e 2010 a soltura de muitas pessoas condenadas por esse crime. Soltura por quê? Porque a partir da unificação de estupro e atentado violento ao pudor no mesmo tipo penal, muita gente passou a entender de duas uma, ou que era crime único, ou que havia um concurso formal. E a partir disso, aqueles indivíduos que estavam condenados por estupro e atentado violento ao pudor a uma pena que era mínima de 12 anos, na medida em que anteriormente falava-se em concurso material, as penas somavam-se, eles foram beneficiados por aquilo que se concebeu como uma novatio legis in medios. E, portanto, se já tinham cumprido parte da pena, sei lá, o sujeito tinha sido condenado a 12 anos por estupro e atentado violento ao pudor, tinha cumprido 6, passou-se a entender, olha, agora o atentado violento ao pudor faz parte do crime de estupro, é crime único, solta o sujeito. Uma situação paradoxal, heterodoxa, e que faz com que o resultado da CPI, infelizmente, tenha sido exatamente o inverso daquele a que ela propendia naquele momento, naquele ensejo. Reitero, essa discussão acerca de como resolver a pluralidade de violações sexuais atualmente persiste. A jurisprudência ainda é oscilante, embora predomine esse entendimento de que se trata de crime único, porém, havendo mais violações sexuais, na fixação da pena, seguindo a esteira do artigo 59 do Código Penal, havendo mais violações, essa pena há de ficar num patamar superior. É evidentemente mais grave, óbvio que já por si o estupro é grave, mas é evidente mais grave quando a violação sexual se somam variados outros atos em desfavor da vítima. O bem jurídico tutelado aqui, por evidente, é a liberdade sexual, é a disponibilidade de escolha das pessoas. E notem, o estupro é um crime, já falando estupro agora, já na reunião do artigo 213 em sua dicção atual. É um crime que produz consequências indeléveis e trágicas na vida da vítima. Seja o estupro, por assim dizer, convencional do caput, que nós estamos tratando aqui, grosso modo, praticado contra uma pessoa adulta e que lhe causa traumas, que lhe causa comprometimento para o desenvolvimento dos seus afetos futuros, quer dizer, um crime
terrível, porque revela o apossamento digamos, a violação daquilo que a pessoa tem de mais eminente, que é o próprio corpo, a liberdade de escolha, mas também o estupro, que veremos logo na sequência, praticado contra crianças, né? Na verdade, as situações de pedofilia, o abuso sexual contra crianças e adolescentes que a Constituição estabelece no artigo 227, parágrafo 4º, se não estou em erro, deve ser punido severamente. Deve ser punido severamente na dicção constitucional. É um exemplo aí esse dispositivo constitucional. Confiram se é o 227, parágrafo 4º ou 6º, por obséquio. Mas é um exemplo aí de como a Constituição estabelece comandos penais direcionados ao legislador e que não são, em todos os casos, limitativos da atividade legislativa. Pelo contrário, aqui é impositivo, e é impositivo de um tratamento severo, dada a gravidade da conduta. Pois bem, sucede o crime de estupro na dicção atual do artigo 213, quando se tem ato libidinoso, quando se tem conjunção carnal, que eu já disse, aí é uma espécie de ato libidinoso específico, é a introductio pênis em vagina, ou quando se permite, ou quando se determina que a pessoa permita que com ele se pratique ato libidinoso. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo ou passivo, portanto, hoje em dia não há que se falar em crime próprio. E vejam só, mais um exemplo aqui, o Código Criminal de 1830 e o Código Penal Brasileiro de 1890 diziam que a pena era reduzida se a vítima fosse uma mulher não qualificada de honesta. Aspas aí. Entendido honesta como aquela que tem a sua vida sexual pautada pelos bons costumes. Vejam só como deveras havia uma expressão de preconceito na própria textualidade da legislação, a ponto de uma jurisprudência mais antiga dizer que entre cônjuges não se poderia cogitar de estupro. Está ultrapassado. Existe a possibilidade de o estupro ser praticado por um cônjuge em desfavor de outro. Em outras palavras, não existe aqui uma espécie de, aspas, exercício regular de direito. Porque a jurisprudência antiga dizia haver no casamento algo que chamavam de debitum conjugale, quer dizer, uma espécie de débito conjugal, segundo o qual cada um dos cônjuges deveria estar disponível sempre para manutenção de relação sexual com o outro, em ordem a que, se um deles forçasse a barra, nesse caso não haveria estupro, porque estariam exercendo regularmente o seu direito. Absurdo, uma ideia completamente absurda, insensata, e que hoje está extirpada. Pode sim haver estupro entre cônjuges, tá? Pode haver estupro entre cônjuges. Agora, vamos inverter um pouco o raciocínio e ler mais uma vez o artigo 213 do Código Penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena de 6 a 10 anos, um crime grave e que tem uma gravidade também no alusivo àquela pessoa que é condenada pelo crime de estupro. Né? É um estigma efetivamente muito forte. E alguns autores apontam que há determinadas condutas que, digamos assim, podem formalmente inserir-se no contexto do artigo 213 e são, porém, distintas em gravidade do coito vagínico ou do coito anal ou da determinação para a prática de sexo oral. Por exemplo, o chamado beijo lascivo, né? O sujeito que agarra alguém para dar-lhe um beijo lascivo, a passada de mão,
Quer dizer, o toque indevido por óbvio, nos seios ou em partes íntimas da pessoa. Nesses casos, há alguma discussão se a gravidade dessas condutas, repulsivas, anotem, repulsivas, mas se a gravidade dessas condutas é hábil a fazer surgir o artigo 213 do Código Penal, ou se não se trataria aí de uma demasia, dada a distinção que há entre uma prática de coito vagínico ou anal e a passada de mãos. Tá? Muitos sustentam que nessas hipóteses que eu estou enunciando, surgiria o crime do artigo 215-A do Código Penal, que é a importunação sexual. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Tá? E aí uma pena de reclusão de 1 a 5 anos, continua sendo crime, continua sendo ilícito, por óbvio, mas com uma pena, por assim dizer, mais moderada, considerada a gravidade da própria conduta. Então é preciso ver a casuística, é preciso verificar a situação concreta para aquilatar se o fato se amolda no artigo 213 ou no artigo 215-A do Código Penal. O crime de estupro cabe tentativa, agora é sempre necessário verificar se aqueles atos até então já praticados não se constituem por si sós em atos libidinosos tendentes ao aperfeiçoamento, à consumação do crime. Quer dizer, há uma discussão, o sujeito quer estuprar X, tá bem? E ele quer estuprar mediante a prática de coito vagínico. E o que ele faz? Ele passa a mão pelo corpo da vítima, despe a vítima, realiza toques aí de pudicícia e, por alguma razão, não consuma o ato, não penetra a vítima. Numa situação como tal, teríamos a tentativa de estupro, dado que o objetivo do sujeito era a introdução do pênis na vagina, ou já haveria a consumação dado os demais toques que realizou. Isso depende do caso. Em princípio, é tentativa de estupro. Agora, a depender das situações, o estupro já poderá ter se consumado com os atos inicialmente cometidos. Quer dizer, a tentativa do estupro pode surgir porque o sujeito não teve ereção, isso a rigor não é incomum acontecer, porque alguém chega no momento, porque a vítima consegue fugir, enfim, situações que no âmbito das particularidades do caso podem advir. Importante, não se há de cobrar da vítima um grau de resistência que a torne uma espécie de herói ou heroína. Colocando isso noutras palavras, é repulsivo atribuir-se à vítima qualquer responsabilidade pelo crime de que ela é, serei redundante, vítima. Uma das grandes funções do direito penal é distribuir esses papéis, dizer quem é o violador, quem é o autor do crime, quem é a vítima. A vítima não pode ser confundida com o réu. E o réu também não pode ser vitimizado. Há alguém que cometeu o torto, e quem cometeu o torto é o violador. E eu digo isso porque tem surgido agora um movimento, não é tão recente na Alemanha, por exemplo, que é o chamado Nein heißt Nein. Não significa não. Portanto,
tem alguns autores, aqui é um setor realmente polêmico, mas há alguns autores, inclusive mulheres autoras, que tratam muito daquelas... São situações de festa, principalmente nas universidades americanas, em que, num dado momento, a moça e o rapaz vão para um quarto, tá? Provavelmente beberam alguma coisa, começam ali a se tocar e a coisa vai se desenvolvendo, mas num dado momento a moça, geralmente é o que sucede, ela diz: daqui não quero passar, daqui não quero passar. E o rapaz, pela circunstância de a moça ter acompanhado até um ambiente onde estão só os dois e já ter deixado algumas carícias se realizarem, sente-se, aspas aí, autorizado a prosseguir contra a vontade da moça e acaba consumando o ato. Tem gente que diz: nesses casos não se cogita do crime sexual. Errado. Trata-se de estupro. Trata-se de estupro. Nein heißt nein. Não significa não. Então, se no âmbito de uma relação afetivo-sexual a vítima resolve dizer: chega, a partir daqui não, o prosseguimento ao arrepio da sua vontade é violação sexual. Tanto assim que não se exclui da órbita da vitimização pelo estupro a própria prostituta. A própria prostituta. Por quê? Porque haverá determinados atos sexuais que ela eventualmente não queira praticar. E se, mediante violência ou grave ameaça, for forçada a fazê-lo, tem-se aí o crime de estupro configurado. Tem-se aí o crime de estupro configurado. Agora, para o crime de estupro, não é necessário, não é indispensável o exame de corpo de delito. Ok? Não é indispensável o exame de corpo de delito. Por quê? Porque é possível praticar o estupro sem lesão na vítima. Você coloca o revólver na cabeça dela e diz: se não houver nada aqui, eu vou lhe matar. Portanto, não vai haver lesões e, efetivamente, o crime se consuma. Também há muitos casos em que, digamos, a levada da denúncia, da notícia do crime à delegacia de polícia demora, porque a vítima se sente tão conspurcada pela prática do crime que hesita em levar isso às autoridades. Até porque, às vezes, ao fazê-lo, é vítima de novos preconceitos, indagações que são feitas, numa certa medida, revitimizando-a. Enfim, a superação do trauma do evento pode levar alguns dias. Então não se exige exame de corpo de delito. Isso agrega um problema à chamada dificuldade probatória, no caso do estupro. Porque se há toda essa radicalidade na gravidade dessa conduta, de outra parte, trata-se de um crime em que a produção probatória, em geral, é muito pouca, é muito escassa. Não é difícil encontrarmos casos em que o que se tem no processo, no final das contas, é a palavra da vítima contra a palavra do réu. A palavra da vítima contra a palavra do réu. E isso, para o julgador, para quem vai proferir a sentença, muitas vezes é bastante inquietante, porque ou você tem um caso que é infame e grave, ou você tem uma acusação que eventualmente pode ter sido movida por qualquer critério injustificado, mas que, enfim, o fato pode não ter acontecido daquela maneira. Tudo fica mais complicado ainda, pessoal, quando essa vítima é uma criança. E aí você tem realmente a palavra de uma criança de 5, 6, 7, 8, 10 anos de idade, que às vezes é influenciada, vai saber, e a palavra do acusado. Então é necessário ter muita serenidade, muita maturidade, cercar-se de todos os elementos, porque nós estamos aqui num âmbito em que, de um lado, deixar de punir o crime havido
é sempre ruim, mas igualmente ruim é ceder a uma fragilidade probatória, a uma inconsistência de elementos e, por desgraça, eventualmente condenar alguém que não cometeu, não praticou aquele fato. Então vejam que arenoso é o terreno na órbita dos crimes, na órbita desses crimes sexuais. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º agrava a pena se houver lesão corporal grave ou se a vítima tiver menos de 18 e for maior, ou sendo maior de 14, e o parágrafo 2º se resultar morte. Aqui morte pré-ter-dolosa, tá? Quer dizer, o sujeito quis estuprar a vítima e ela morre em consequência das lesões ou em consequência do estupro. Isso é diferente de estuprar e matar depois. Quer dizer, o sujeito praticou o estupro, depois de terminar o crime, ele fala, vou te matar para você não me denunciar. Mata. Nesse caso, eu tenho 2 crimes, estupro e homicídio. É diferente do sujeito estar praticando o estupro e ser tão desgraçadamente brutal que das lesões ou do próprio fato do estupro deriva a morte da vítima. É disso que trata o parágrafo 2º do artigo 213 do Código Penal. Tá bem? Prosseguindo aqui, o artigo 215 trata da chamada violação sexual mediante fraude. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pena de reclusão de 2 a 6 anos. De 2 a 6 anos. É um crime um pouco mais difícil de acontecer, mais raro de se apresentar, mas eu vou exemplificá-lo a partir da mitologia grega, que é o caso do anfitrião. Por isso que é daí que surge a ideia de quando você vai na casa de alguém e é bem recebido, dizer, esse é um bom anfitrião. Vocês vão ver que a ideia não é assim tão agradável, porque anfitrião era casado com a Alquimena e Zeus, que era um sujeito que se valia de alguns expedientes bastante inusitados, heterodoxos e dir-se-ia reprováveis, e Zeus queria ter para si Alquimena. O que ele faz? Ele cria um jeito para anfitrião ir para a guerra e ele se transmuta em anfitrião. Ele vira o anfitrião e vai para casa. E a Alquimena pensa que é o anfitrião. E eles acabam ficando juntos, mantêm relação sexual. A Alquimena, inclusive, engravida, e dessa relação nasce Hércules, tá? Dos 12 trabalhos de Hércules. E quando o anfitrião volta para casa, o anfitrião verdadeiro, ele se depara com os vizinhos dizendo, poxa, mas como que você está voltando se você sempre esteve aqui? Então, em alguma medida, falar que alguém é um bom anfitrião tem a ver com isso. O sujeito recebe tão bem alguém em casa que, aspas, aí, cede-lhe a própria esposa, né? O que, obviamente, não é algo a ser enaltecido por óbvio. Mas Zeus aí praticou o crime do artigo 215 do Código Penal. Por quê? Porque praticou a partir de uma fraude, cometeu ato libidinoso. Fraude aqui, a violação sexual mediante fraude é uma espécie de estelionato sexual. O sujeito se vale de um artifício ou de um ardil para manter relação sexual com outrem. Tá? Importantíssimo tratarmos do crime de estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal. Antes das mudanças levadas a efeito no ano de 2009, falava-se de presunção de violência no caso do estupro, tá? Hipóteses em que a violência era presumida. E a discussão era se a presunção para a revelação da violência era relativa, iuris tantum, e, portanto, suscetível de prova em contrário, ou iuris et de iure, presunção absoluta, portanto, irrefutável, insuscetível de demonstração em contrário.
Com o artigo 217-A do Código Penal, isso aparentemente mudou. Aparentemente mudou, gerando uma presunção absoluta, cabal. Vou ler o dispositivo. Vocês vão perceber que aqui há alguns problemas, há algumas nuances, mas nós deveremos enfrentar. Artigo 217-A. Crime. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena. Reclusão de 8 a 15 anos. De maneira que ter relação sexual com uma pessoa menor de 14 anos é, por si só, crime. Por si só, crime e grave, punido com a pena de 8 a 15 anos. Isso é razoável no geral? Sim, é razoável. Há algumas legislações, por exemplo, o Código Penal espanhol, que inclusive tem elevado essa idade mínima a partir da qual a manutenção de relação sexual não é crime. Não é crime. Tá? No essencial, portanto, devemos concordar com esse dispositivo que, reitero, torna crime meramente a relação sexual ou a prática de ato libidinoso com uma pessoa menor de 14 anos e ponto. Portanto, as discussões que havia antes, quando se tratava de uma presunção, tornaram-se írritas, tornaram-se despiciendas, tornaram-se inúteis. Quais eram essas discussões? Ah, mas essa vítima aqui, apesar de ter menos de 14 anos, já tem uma vida sexual bastante ativa. Ah, mas essa vítima aqui, apesar de ter menos de 14 anos, já teve até filho, ou qualquer coisa nesse sentido. Tá? Hoje em dia, não. Parece cabal o dispositivo do artigo 217-A. E eu reputo isso adequado se você tiver, como infelizmente há no Brasil, em outros lugares também, mas no Brasil em particular, o sujeito que, sei lá, tem 30 anos de idade, 40 anos de idade e mantém relação sexual com a menina de 13. É realmente uma exploração dessa distinção etária que torna repulsiva a conduta. A infância deve ser preservada, a adolescência deve ser preservada, e não é virtuoso, nessa perspectiva, a antecipação do início da vida sexual. Agora, veja, e se tratar do rapaz de 18 a 19 anos que namora com a moça de 13, consentidamente, ambas famílias sabem, e eles mantêm relação sexual. Parece adequado, nesse caso, pegar o rapaz de 18 a 19 anos e inseri-lo no artigo 217-A do Código Penal, porque ele está inserido. Teve conjunção carnal ou praticou ato libidinoso com menor de 14. E submetê-lo a uma pena de 8 a 15 anos de reclusão. E se eles moravam juntos? Se eles coabitavam? Porque às vezes acontece, pessoal, não nos iludamos aqui, isso é direito penal, tá? O direito penal, ele não traz necessariamente elementos poéticos da vida de cada qual, ele traz os dramas, né? O foro criminal é um hospital de almas. Às vezes eles viviam juntos, se davam bem, mas brigaram por qualquer razão, e alguém saiu de casa e etc. E por conta disso, familiar de alguém vai na delegacia e fala, olha, quando ela tinha 13 anos, ela namorava com um X que tinha 18 e agora eles não estão mais juntos, mas eles mantiveram relação sexual. E aí surge um processo por estupro. Então, esse é um drama que se apresenta à conta da textualidade atual do artigo 217-A do Código Penal. Para além disso, são considerados vulneráveis aqui, segundo o parágrafo 1º, incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, quer dizer, o sujeito se aproveita de uma pessoa que possui algum problema, uma ausência de discernimento mental, ou que, por qualquer outra causa,
não pode oferecer resistência. Não pode oferecer resistência. De maneira que o estupro de vulnerável sucede se a vítima tiver menos de 14 anos, se ela for enferma ou deficiente mental, ou se não puder oferecer resistência ao ato. Por exemplo, por conta de abuso de drogas, por conta de abuso de bebidas alcoólicas. Imagina uma pessoa que está em coma alcoólico ali e alguém mantém com ela relação sexual. Ela está impossibilitada de oferecer resistência. Teremos o crime de estupro de vulnerável. E notem, parágrafo 5º do artigo 217-A. As penas previstas no caput e nos parágrafos desse artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima, ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Então, se a vítima tiver menos de 14 anos, pouco importa se ela consentiu ou não. Ok? Pouco importa se ela consentiu ou não. A pena é aplicada de maneira igual. Se ela tiver debilidade mental, do mesmo modo. Pouco importa o consentimento. Eu me lembro uma vez, não é hábito meu contar casos, mas eu me lembro uma vez de um sujeito que estava sendo acusado de ter estuprado a irmã de sua mulher, sua cunhada, que era uma moça com problemas mentais, graves, visíveis. E durante o interrogatório dele, ele disse, não, mas ela que veio para mim se oferecendo. E aí eu fui. Eu pensei com os meus botões, mas é justamente isso que deveria fazê-lo refrear. Ela que tem problemas mentais, ele não. Portanto, o fato dela ter consentido ou mesmo se oferecido a ele não o autoriza à prática do ato. Foi condenado pelo crime de estupro. Tá? Foi condenado pelo crime de estupro. Agora, nós precisamos enfrentar um tema difícil que gerou há pouco tempo, a partir de uma situação concreta, uma discussão muito intensa, que é a chamada temática do erro de tipo. A temática do erro de tipo. Vamos começar pelo que é mais fácil. Eu lhes disse, ter relação sexual com a pessoa menor de 14 anos é crime de estupro, de vulnerável. Ponto. Pouco importa se consentiu ou não. Vale por dizer, o sujeito vai num ambiente de prostituição e a pessoa com menos de 14 anos está lá e ele mantém relação sexual com ela, consentida, ou se a encontrou pela rua, ou se era conhecida, não importa, é crime. Agora, se entretanto o sujeito errar, cometer o erro de tipo, uma falsa interpretação da realidade, justificada pelas circunstâncias, no concernente à idade da vítima, aí ele não é responsabilizado. Em outros termos, o sujeito chega, encontra, vou pegar um exemplo radical para facilitar, encontra uma vítima, vamos colocar uma moça, gosta dela, ela gosta dele, e ele diz para ela, vamos sair. Ela fala, sim. Ele fala, mas eu tenho uma preocupação, eu sou estudante de direito, e eu sei que manter relações sexuais com uma pessoa com menos de 14 anos tornar-me-ia criminoso. Eu não quero praticar crime algum. Você tem mais de 14? Aí a moça diz, sim, tenho, claro, olha, meu RG. Aí, embora eu tenho 16 anos, 17 anos, tudo tranquilo. Aí mantém relação sexual, etc. Ela tinha 13. Ela tinha falsificado o RG por qualquer coisa. Típico caso de erro, evidente situação de erro de tipo. E o erro de tipo, como vocês sabem, ele exclui o dolo, e sempre, o erro de tipo sempre exclui o dolo, e aí é necessário verificar-se se o erro é excusável ou desculpável
e se ele for excusável ou desculpável, o sujeito não responde por nada. Ou verificar se o erro é indesculpável ou inexcusável, hipótese em que, se houver a modalidade culposa, ele responde por culpa. Para o crime de homicídio, há modalidade culposa. Para o crime de estupro, não há modalidade culposa. De maneira que, mesmo na hipótese de erro injustificável ou inexcusável, o sujeito não haverá de responder pelo crime desde que tenha atuado em erro de tipo, o que precisa ser comprovado. No âmbito da idade, isso é mais, digamos assim, facilmente explicável. Se explica com mais facilidade. O problema é na terceira parte do artigo 217-A, parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica o ato com quem, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. E isso aconteceu, gerou um grande mal-estar, e agora a gente já tem condições de avaliar um pouco melhor. Eu francamente não sei se a sentença já foi proferida, mas num caso sucedido em Santa Catarina. Basicamente, do que me lembra, numa espécie de danceteria, e a câmera, inclusive, filma a moça descendo uma escada, e lá ela teria mantido relações sexuais com o sujeito, e ela depois disse que estaria completamente embriagada. Estar completamente embriagada, induvidosamente, coloca a vítima nessa situação de vulnerabilidade. Portanto, se o sujeito encontra uma mulher completamente embriagada, ou se uma mulher encontra um homem completamente embriagado, e por conta disso vai se aproveitar dessa situação para a prática de atos sexuais e ou libidinosos, isso é crime de estupro de vulnerável. A questão é que a temática do erro de tipo faz com que, se o sujeito errou quanto a esse elemento do tipo, qual elemento? A incapacidade da vítima, você pode excluir o dolo. E nessa hipótese, eu me lembro que, acho que o juiz tinha escrito na sentença, qualquer coisa assim, de não haver estupro culposo. Isso gerou um grande rumor, que talvez o que o magistrado conhece. Eu estou especulando o caso, tá? Mas pela internet vocês podem encontrar mais dados, mas que gerou um grande mal-estar, quando na verdade o que parece ter sido aludido pelo magistrado é o seguinte: olha, não há estupro culposo, e realmente não há. Nas hipóteses de erro de tipo, você exclui o dolo e, consequentemente, como não há erro de tipo, não há tipicidade culposa, o sujeito não será punido. Agora, repito, é necessário que deveras tenha havido erro de tipo, né? Que o sujeito tenha imaginado que a condição da vítima, homem ou mulher, não era tal, em nível de embriaguez, não era tal que lhe retirasse o discernimento ou a capacidade de oferecer resistência. É difícil, pessoal. É um setor do direito penal bastante difícil, e nós precisamos pensar com maturidade. Com serenidade e discutir. Nós teremos nosso plantão de dúvidas aí. Eu acho que há muitas questões que vocês podem me cobrar para que sejam aprofundadas. Tudo isso se somando à temática da pedofilia, né? Que é esse espúrio desejo sexual, esse espúrio transtorno sexual que não gera inimputabilidade, ok? O sujeito que é pedófilo, que nutre desejo sexual por criança, ele não é inimputável, ele sabe a rigor o que está fazendo, mas que é um setor muito difícil. Eu vou recomendar filmes para vocês, quero que vejam filmes sobre isso, quero que assistam alguns filmes. O primeiro deles, que é um filme que virou uma certa polêmica, é um filme do Stanley Kubrick, um grande diretor. Se tiverem chance de assistir tudo que Stanley Kubrick produziu, assistam. Mas ele filmou também Lolita,
Lolita, que é o filme baseado num livro do Vladimir Nabokov, um escritor russo, e que trata um pouco da relação que se estabelece entre o sujeito e uma menina muito nova, assim, uma pré-adolescente, digamos assim, e que, digamos, tangencia essa temática. Eu acho interessante verem Lolita. O segundo é o filme O Lenhador, que é um filme com o Matt Damon, que é condenado por crimes sexuais, e em alguma medida o filme mostra, faz muito tempo que vi, mas o filme mostra também uma espécie de gladiação dele com ele próprio. Quer dizer, ele tanto sabe que, digamos assim, esse aspecto do seu desejo é indevido, é repulsivo e até cruel, que ele luta contra aquilo. Vale a pena, numa outra vertente, ainda dentro do mesmo tema, assistirem o filme dinamarquês A Caça, do Thomas Vinterberg. A Caça é um filme fabuloso porque diz respeito a uma acusação por crime sexual que talvez não tenha acontecido, tá? Que talvez não tenha acontecido. E isso traz à tona diversas discussões. Tá? O sujeito é professor num colégio para crianças e é muito interessante. E um filme nacional que se chama Aos Teus Olhos, também traz essa temática. Vocês verão que é difícil, tá? É difícil justamente nas balizas aí da gravidade da conduta, da gravidade da acusação e como o sistema criminal vai caminhar diante disso. Muito brevemente, pessoal, quero fazer referências aos artigos 218A e C do Código Penal. 218A, que é a satisfação de lascívia mediante presença de criança adolescente, praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou ato libidinoso também é crime. Quer dizer, se durante o ato sexual se coloca ali a presença de uma criança ou adolescente, isso já é crime. O 218C também, que é oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, etc., por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia dessa prática, isso também é considerado crime, tá? Então eu acho que vale a pena vocês verificarem e darem uma lida aí nesses dispositivos do Código Penal. E, à guisa de conclusão aqui, quero mencionar alguns dispositivos de passagem para que vocês leiam e me provoquem no debate. O tema é amplo, tá? E nós temos que seguir adiante com a nossa disciplina. Mas, primeiro, os chamados crimes do lenocínio, tá? Os crimes de lenocínio. O lenocínio é a prestação de apoio. Lenocínio é a prestação de apoio e incentivo à vida, vou usar uma definição bem antiga, à vida voluptuosa de outra pessoa, dela tirando proveito. Quer dizer, o lenocínio é a conduta realizada pelo rufião, pelo cafetão, pelo proxeneta, aquele que se aproveita da prostituição alheia. A prostituição em si não é crime. A prostituição não é crime, agora a sua exploração ou é. E aí os artigos 227, 228, 229 e 230 vai tratar de condutas relacionadas com essa conduta, com essa prática, tá? Inclusive, dentro hoje já de um contexto de aceitação social, todos sabem que em determinados lugares, aqui em Porto Alegre, por exemplo, na Avenida Farrapos, existem diversos lugares que são ambientes de prostituição, inclusive funcionam com alvarás dados pelo município, as saunas, casas de massagem e assim, lugares de show, assim por diante. Quer dizer, mas é preciso verificar que em alguns casos, quando há menor, isso gera
a responsabilidade penal e de que maneira que esses locais lidam com os profissionais que ali trabalham, né? Com os profissionais que ali trabalham, com as pessoas que vivem dessa maneira. Eu queria tratar também do crime de registro não autorizado da intimidade sexual, que é o artigo 216b do Código Penal, isso é um crime importante. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual libidinoso, etc., sem autorização dos participantes, quer dizer, essa coisa do sujeito gravar a relação sexual com alguém e depois, inclusive em muitos casos, chantagear a pessoa ou ameaçá-la de qualquer modo, é o crime do artigo 216b. Há um filme nacional muito interessante, que é o filme Ferrugem, a esse respeito. Isso é traumático, infelizmente, em alguns ambientes escolares, devasta a vida de pessoas, leva pessoas, inclusive, à prática do suicídio. É o tipo de conduta que não se deve praticar, não se deve fazer esse tipo de gravação, eu diria nem mesmo autorizadamente, mas sem autorização, porque depois o casal se desfaz e as coisas acabam se complicando, mas sem autorização, em hipótese alguma, até porque é crime nessa situação. Tá? E por derradeiro, falar do crime de assédio sexual, do artigo 216A. É um crime que tem uma expressividade, dado o que visa combater, que é a exploração, digamos, de relações profissionais para obtenção de favores sexuais, mas que tem uma incidência pouca nos tribunais, até porque é considerado um crime de menor potencial ofensivo. A sua pena máxima não supera 2 anos de reclusão. Mas vamos lá, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico, portanto é necessária uma relação de superioridade hierárquica, ou ascendência, inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. De maneira que o assédio sexual é o constrangimento com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual de uma pessoa que, seja do ponto de vista da ascendência ou da hierarquia no âmbito de uma relação profissional, atua em desfavor de quem está numa posição, digamos assim, nessa escala hierárquica inferior. Portanto, se exige uma posição de superioridade ou ascendência. Na dicção do Código Penal, não se apresenta o assédio sexual numa relação entre iguais. Tá? Então, sei lá, o diretor ou a diretora de uma empresa estão, aspas, assediando o diretor ou uma diretora da empresa? Não. Se eles têm a mesma posição, não se tratará de assédio sexual. Pode ser até outra coisa, tá? Mas não é o assédio sexual aqui. Ele exige essa hierarquia. Por exemplo, isso aconteceu há algum tempo com o presidente da CBF, né? Ele foi acusado de assédio sexual na medida em que estava abordando, salvo erro da minha parte, não sei se o caso já foi julgado ou não, estou dando só como exemplo, porque trafegou pela mídia, ele estaria assediando a sua secretária, portanto, numa relação onde ele tem efetivamente uma posição hierárquica superior, né? Ele é uma espécie de essa posição hierárquica superior é mais ou menos assim: se o sujeito pode demitir ou prejudicar, ele está numa posição superior, e isso gera o crime de assédio sexual, que é altamente incomodativo, né? Altamente perturbador para quem o sofre. Tem um filme antigo que se chama Assédio Sexual e que é interessante porque geralmente quando nós falamos desses crimes é quase que, digamos, intuitivo mesmo que nos venha à mente o homem como autor do fato e a mulher como vítima, né? O próprio histórico desses fatos demonstra que, no geral, é essa mesma situação que se apresenta. Mas esse filme Assédio Sexual, bastante antigo, inverte um pouco os polos dessa relação
e, portanto, eu acho que tem algum interesse. Vejam que essa aula eu referi vários filmes, né, pessoal? O Lenhador, Lolita, A Caça, Aos Teus Olhos, O Ferrugem e esse filme Assédio Sexual. Procurem assistir, realmente isso nos dá uma pré-compreensão mais refinada sobre esses temas e faz com que a gente enxergue determinadas situações sob variadas perspectivas. Eu acho que é importante. E realmente, para concluir, o artigo 225 do Código Penal diz que a ação penal nesses crimes, nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 deste título, a ação penal será pública incondicionada. Isso é importante porque anteriormente a ação penal no crime de estupro, por exemplo, ela era privada, de maneira que a vítima tinha que ofertar queixa-crime. Isso fazia com que nessa seara houvesse uma elevada taxa de cifra negra. Cifra negra é um conceito criminológico que se usa para, digamos assim, representar a diferença entre o número de crimes acontecidos e o número de crimes registrados e apurados, né? Quer dizer, quando há um déficit de apuração estatal em relação a determinados fatos, determinados crimes, eles estão situados nisso que se chama de cifra negra. E isso mudou, ok? De maneira que a persecução penal dos crimes previstos no capítulo 1 e 2 deste título, ou seja, nos casos relacionados com crimes contra a liberdade sexual e os crimes contra vulneráveis, a ação penal é pública incondicionada. O aparato estatal é movimentado independentemente da vontade da vítima. Pessoal, tema complexo, tema que obriga, às vezes, o professor a falar algumas coisas que, digamos assim, exigem serenidade na compreensão. Espero ter conseguido me desincumbir dessa missão. Às vezes, a própria natureza do assunto pode ferir ouvidos mais sensíveis. Creiam que não foi a minha intenção, mas queria, de alguma maneira, deslindar essa temática árida do direito penal da melhor forma possível. Se ficarem dúvidas, se tiverem observações, vamos tratar disso em nossos encontros síncronos. Reitero, procurem assistir esses filmes, ler os livros de doutrina, sigam estudando e nós nos encontraremos em breve. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço.